Quando o Rabo abriu um servidor no Brasil, junto com ele veio os famosos Players Trolls, que basicamente eram jogadores que tinham o péssimo hábito de ficar ofendendo e proferindo xingamentos a outras pessoas. Mas acredito que a definição exata de Troll seja players que não seguem a Rabo Etiqueta. Conforme o tempo foi evoluindo, esses Trolls foram começando a seguir um padrão na forma que ofendiam e até no jeito de vestir o avatar. E nisso, eles começaram a ser apelidados carinhosamente como surradores. Basicamente, players que surravam outros. Normalmente, eles ficavam nos corredores do Rabo Hotel, mas com o tempo, eles foram sumindo. E o mais engraçado é que o Rabo nem precisou tomar uma atitude para destruir eles, porque eles mesmos se destruíram. Fala, seus Gabrielzinho, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Seu Mano Lorde tá na área. E bom, algo que era muito comum ver pelos corredores eram Players Trolls. Esses corredores do Rabo Hotel pocavam de gente. Na sua grande maioria, esses Players Trolls. Eu acho que nomes que não eram comum de ver por aqui eram Gildas, K5, Vasco e John Pipoquinha. Desculpa, velho, mas não dá pra levar a sério esse nome, na moral. Eu acho que esse nem era o nick original do cara, mas ficou tão famoso, não era incomum ver bots xingando esse cara. Tanto ele quanto o Vasco, quanto a K5, eram players que estavam sempre sendo citados pelos corredores. E a galera tacava hate neles pesado. O engraçado é que eram os próprios surradores que ficavam por aqui. Não é nem comum ver algum player usando olho grande, cor de pele esquisita, cabelinho pra trás e essa calça antiga. A real é que eles tinham um jeito único de ser. Muitas das vezes eles usavam fakes que eles mesmos criavam pra estar vindo aqui e xingar as pessoas, pra não correr o risco de ser quicado ou multado por um embaixador. Mas também não era incomum ver eles nas suas contas principais, contas bem antigas, cara, papo de 2009, 2010. E o mais louco é que a maioria desses players foram banidos, mas não adiantava, eles sempre achavam uma forma de voltar. Acredito que em algum momento da sua rabovida você já entrou em um corredor e até mesmo viu um surrador discutindo com o embaixador. Na maioria das vezes, os embaixadores só perdiam a paciência e multavam e quicavam eles do quarto. E aí eles voltavam com a fake. Na maioria das vezes, essas fakes vinham com o nick do embaixador e algum tipo de xingamento. Era até engraçado de ver. O problema é quando eles passavam dos limites, indo para um nick com o nome do embaixador e algum tipo de xingamento racial. Como por exemplo, se você colocar KingF1010 aqui no procurar e clicar, você vai ver um monte de nick se referindo ao King com alguns xingamentos. E se você prestar atenção, a maioria é algum xingamento racial. E aí que tá o grande problema disso. Do momento que eles ficavam se xingando, só aqui dentro do jogo, era até engraçado. O problema é quando eles iam pra vida real. Começavam a explanar fotos, nome dos familiares dos players, links divulgando redes sociais. Tudo isso foi ficando muito perigoso e se tornando até algo bem pesado. Mas bom, na verdade eles não ligavam muito pra isso, pelo menos não a maioria. Só que com o tempo isso foi ficando extremamente pesado e todo quarto que você entrava tinham vários bots surrando alguém, principalmente o Vasco e o John Pipoquinha. Ô John, me desculpa se esse não for seu nick e eu estiver te zoando aqui de graça, tá? Não é a minha intenção de verdade fazer isso. Enfim, cada dia que se passava, o Rabo ia se enchendo de bots, e eles sempre tentavam fazer alguma coisa para acabar com os bots, mas os surradores sempre conseguiam burlar esse sistema. Na boa, se esses caras usassem essa inteligência toda pro bem, eles iam dominar o mundo, velho. Com o tempo, essas surras de bots foram ficando tão pesada, mas tão pesada, que os próprios surradores começaram a sair dos quartos públicos. Eles mesmos, os criadores do sistema de bot, que viviam se xingando, encheram o saco do próprio sistema deles, cara. Isso fez com que, com o tempo, eles parassem de frequentar os corredores, chegando ao nível de não ter mais nenhuma alma viva nos corredores, justamente pelo fato de que eles não aguentavam mais tanto o bot pelos corredores. Eu lembro de uma história, que na real é uma realidade, que uma player chamada K5 inicialmente era um homem, mas com o tempo descobriram que ela era mulher. Só que a galera ainda assim ficava na dúvida, será? Inclusive eu lembro que ela teve alguns namorados por aqui pelos corredores, e muito desconfiava que ainda assim poderia ser um homem. Bom, se é isso mesmo a gente nunca vai saber. Também lembro de uma história do Vasco que ele tentava por muito tempo surrar um jogador que se chamava 2 pontos violino, mas o 2 pontos violino nunca ligou pra ele. Então meio que ele ficava brigando sozinho, enquanto o violino só, sei lá, ficava tentando curtir o jogo. E também dá umas boas risadas. Mas bom, tudo isso é só história. O que eu quero dizer aqui é que os próprios surradores se destruíram. Com o tempo foi ficando tão macio esses ataques de bots que os próprios surradores pararam de frequentar o corredor, fazendo com que eles ficassem cada dia mais vazios e sem ninguém para socializar. É uma pena porque esse quarto era muito legal. Se um dia os surradores vão voltar? Bom, eu não sei, mas sendo sincero eu espero que sim, porque era muito engraçado a forma como eles lidavam com as zoeiras e com as surradas que eles levavam. Alguns levavam na esportiva, outros ficavam bravos de verdade, mas a grande questão é que é um jogo sociável e esse tipo de coisa acontece. Enfim, essa é só minha opinião, e qual que é a sua? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Obrigado por assistir até aqui e um abraço do seu mano jogador número 1.